Boa noite, turma abençoada de Jesus. Vamos então começar mais uma aula, né? Aliás, vamos iniciar essa aula, né, do estudo de Apocalipse, né? Sobre o tema proposto, sobre o império, os falsos profetas e a apostasia da igreja, coisa muito importante, porque nós vamos trazer o Apocalipse para o contexto nosso. Não vamos para a geopolítica. Isso no meu canal você encontra muitos vídeos falando sobre a geopolítica, a formação do império. Mas hoje nós vamos ver na prática o que está acontecendo no nosso meio, para que você seja alertado e possa entender e identificar esse novo império que já está implantado. Vamos orar então para a gente dar início, né? Pai, graças nós te damos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que é servir o Senhor. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e declaramos a nossa dependência. Ela é 100% no Senhor e do Senhor. Eu peço que a palavra aqui ensinada, Senhor, ela não volte para o Senhor vazia, mas ela seja escrita nas mentes e nos corações, e que o Senhor faça no meio dessa turma homens e mulheres de Deus cheios do teu Espírito, obreiros e obreiras que não têm nada do que se envergonhar, que manejem bem a tua palavra. Nós te agradecemos o privilégio que é de servir, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Se alguém não me conhece, meu nome é Rodrigo Santana. Eu sou professor de seminário há muitos anos, né? Eu aposentei do seminário ano passado e eu vou falar o motivo que eu saí também, né? Dei aula desde 2008 até o ano de 2023 em seminário, né? E hoje eu tenho, né, eu ministro em igreja, eu prego, né, sou pastor auxiliar de uma igreja, né, e tenho um ministério de ensino, né, ministério relativo à escola bíblica, a discipulado para batismo, a toda essa área de ensino, né. E também nós temos um culto que ministramos todos os livros da Bíblia na sequência. E também tem uma leitura bíblica que eu faço de um ano, e atualmente tem 400 pessoas acompanhando essa leitura, né, no qual eu faço comentário para quem nunca leu a Bíblia toda, ou para quem já leu e quer aprender mais, né? Então nós temos esses ministérios aí e todos mais direcionados para o ensino, ok? Então nós vamos começar a nossa live, né, de um assunto de extrema importância, né? Porque os crentes hoje, né, eles parecem, né, nós, se deixarmos, parece que estamos cegos diante das coisas que estão acontecendo no nosso meio. Então a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. E ela é a nossa única regra de fé e prática, e é nela que nós devemos meditar dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Então eu devo montar brevemente uma escola de discípulos, para fazer discípulos para o Senhor também é um projeto que eu tenho no meu coração. Então, a primeira coisa como que a gente vai identificar esse império, o que significa esse império, o que ele tem a ver com a volta de Jesus. Será que Jesus está voltando? Porque muitas pessoas já colocaram esse quesito. Ele vai demorar, ele está próximo, e no final desse estudo eu coloco uma linha escatológica para você poder localizar onde é que nós estamos nessa linha de tempo de Jesus. Então você abre primeiro, antes da gente começar o estudo, em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Esse estudo não tem o intuito de denegrir nenhuma denominação, nem ninguém, mas simplesmente, ou principalmente, de abrir os seus olhos para a importância de permanecer firme na palavra, indiferente das coisas que vão acontecer no mundo. Então, em Hebreus 10, 24 e 25, né, a palavra é bem clara quanto à questão de congregar, e a questão de fazer admoestação. Hoje os crentes são mimimi, eles não gostam de ser admoestados, né? Tudo eu vou trocar de igreja, minha bênção está naquele lugar, está no outro. E esse besterol gospel pode condenar muitos à perda da sua salvação. Porque vão seguir a doutrinas de homens, de demônios, e vão abandonar o reto caminho. Então, em Hebreus 10, 24, diz o seguinte... Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, presta atenção,
façamos admoestações, quanto mais vedes que o fim se aproxima. Então, se eu estou próximo do fim, a Bíblia diz para eu fazer admoestação. E você está vendo esse bicho estranho aí na tela, nós vamos também traduzir ele para você na Bíblia, para você entender. Isso aí é o império do anticristo retratado de uma forma de Apocalipse 9, sobre esse cavalo aí, ó, que tem cabeça de serpente na cauda, tem cara de leão. Que coisa mais esquisita que é essa? Será que a Bíblia me traduz esse animal e me mostra o que isso tem a ver com o final dos tempos? Então, a primeira coisa, as palavras de Jesus é o maior peso da Bíblia. Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra, e ele disse que as palavras que ele nos disse são espírito e são vida. Então, Jesus, abre comigo Mateus 24, 24. Ele dá um alerta sobre a proximidade da volta dele, o que ia acontecer, porque os discípulos fazem para ele 3 perguntas no Monte das Oliveiras. Quando que acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, versículo 3. Então ele vai responder as 3 perguntas. A primeira pergunta é relativa à destruição do templo. Aconteceu no ano 70 a 138 em Jerusalém. A segunda é o sinal da sua vinda. Em Mateus 24, 24, fala desses sinais. Vamos ver então um sinal, um dos sinais, né? Mateus, você abre a palavra do Senhor. Essa live vai ficar gravada para você ouvir quantas vezes você quiser. E se você quiser também passar para outras pessoas, né, ela vai ficar no meu canal do YouTube. Você pode ficar à vontade. Diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Abre comigo Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 15. Jesus não mandou você ter cautela do mundo no sentido de uma pessoa satanista, porque maior é o que está em nós. Ele mandou você ter cautela com falsos profetas no nosso meio. E isso está na Bíblia inteira. Estou falando no Novo Testamento e no Antigo já havia os falsos profetas. Eu posso te citar um do Antigo, Balaão, um falso profeta. Lá com o rei Acabe também, em 2 Reis, né, 400 falsos profetas. Né, e havia um só de Deus, Micaías. Então, no Novo Testamento, nós temos aquele mágico, né, Bar-Jesus, falso profeta, no livro de Atos, e muitos outros na Bíblia. Mas Jesus ele nos alerta em Mateus 7,15. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas. Presta atenção. Mas por dentro são lobos devoradores. Hoje você vai aprender a identificar um falso profeta. E se você cair no conto, é porque você quer. Tem crente que gosta de ser enganado e quer ser enganado e pede para ser enganado. Então você cai se quiser. Porque a Bíblia ela vai te mostrar, a Bíblia ela é a luz, ela é a lâmpada e a nossa regra de fé. O que esses falsos profetas podem fazer? Pastores não podem fazer nada, engano seu. Engano seu. Lá no Egito, quando Moisés lança o bastão vira uma serpente. Os magos do faraó lançam 2 e viram 2 serpentes. Só que a serpente que Moisés, do bastão de Moisés, engole as outras 2. Não existe 2 forças no universo. Deus, ele é a força. Não tem ninguém maior do que Deus. Jesus Cristo não tem adversário. Você tem, ele não. Pastor, mas como é que é lá em Gênesis 3,15? Fala que a serpente vai morder o calcanhar de Jesus. É interessante que em Mateus 7,15, em Gênesis 3,15, a palavra calcanhar no hebraico, né, é Yaakov, Jacó. Ou seja,
A serpente vai ferir Jacó. Se você não sabe quem é Jacó, Jacó virou Israel. Então ali é uma profecia que a serpente ia ferir Israel, que é o calcanhar, mas não Jesus. Quem é Israel? A igreja está fundida em Israel. Existe um Israel composto de igreja e de judeu. E o que a serpente persegue? As duas testemunhas perseguidas, a igreja e o povo judeu. É o calcanhar, é o Jacó. Aonde que a Bíblia prova isso? Isso prova no livro de Atos, capítulo 9, verso 5, quando o apóstolo Paulo ele cai por terra e Jesus pergunta: por que você me persegue? Olha, mas Paulo estava perseguindo a igreja. Ele não estava perseguindo Jesus. Ele perseguia a igreja e Jesus falou: você me persegue, porque nós somos o corpo de Cristo. Então tira isso da sua cabeça. Jesus não tem adversário, não. Você tem. E você tem adversário mesmo. Ele não. Ele é Senhor, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está sentado à direita do Pai e diante dele todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra para a honra e glória do Deus Pai. Mas e nós? Ele está falando: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vão aparecer para você vestido de pele de cordeiro. Tem gente querendo perguntar, eu vou deixar perguntar, depois de 9h30 até as 10 eu vou abrir 30 minutos para pergunta. Tá? Para não cortar o sistema da live, né? Você anota aí sua pergunta, né? E aquelas que eu conseguir responder dentro desse limite de tempo, né? Para não ficar muito tarde, de 9h30 às 10 eu vou responder, beleza? Você pode anotar a sua pergunta. Então, Jesus, quem abre comigo 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Abre aí. 1 Pedro 5, 8. Olha o que 1 Pedro diz, quem é o seu adversário. Não fala de Jesus, não. Fala que é seu. 1 Pedro 5, 8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, seu. É seu. Jesus não tem, não. Jesus manda no diabo. Né? Deus manda nas trevas. Não existe duas lutas. Então tá aí, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, o império do anticristo ele é baseado na mentira, nos falsos profetas. E você vai ver hoje como que ele está dentro da sua casa. Fala, misericórdia, está dentro da minha casa, está dentro dos seus filhos, influenciando a mente dos seus filhos. E o pior de tudo, está dentro, assentado dentro da igreja, o que é o mais grave. Vou reiterar aqui, eu não tenho intenção nenhuma de ferir nenhuma denominação ou pessoa. O meu intuito é mostrar a verdade. Você tire as suas conclusões e você julgue de acordo com a palavra. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, de nenhum falso profeta, de nada. Mas eu vou te mostrar como que você identifica. Se você identificou, abandone, saia fora, não siga, não ande, né? Mostre, abra os olhos de outras pessoas para não cair no mesmo engodo. Então, o que o falso profeta pode fazer? Vamos lá. Vai comigo, vamos ver Jesus falando. Mateus capítulo 7. Os piores demônios hoje não são esses aí que os crentes gostam de ver caindo, não. Em culto de libertação. Os piores demônios hoje estão dentro de pastor, que nem treme, tá? Pastor na maçonaria. Pastores, você vai conhecer o calibre desses pastores, o quão pinhado de demônios eles são. Repetindo, não vou citar nome de ninguém. Eles estão pregando o evangelho, você fala, pastor, o diabo prega. Pregou para Eva, pregou para Jesus. O que você acha disso, hein? Pregou para Eva, eu vou te mostrar como é que o falso profeta age, porque o diabo tem os filhos dele. São os filhotinhos dele. Abre aqui, ó. Mateus 7, verso 21. Aliás, verso 22, Mateus 7, 22. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, ó. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Ó,
O falso profeta pode expelir demônio, profetizar e fazer milagre. Você já pensou nisso? Hã? Por quê? Porque esses falsos profetas um dia foram homens de Deus e hoje não são mais. A Bíblia relata sobre essas pessoas? Relata. Balaão é um exemplo de uma pessoa que foi um homem de Deus e se corrompeu pelo dinheiro, pela corrupção. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas vamos continuar então, vamos ver as 3 coisas propostas nessa live, né? Então a primeira coisa, o poder de Deus para conversão não é a equipe de louvor, o poder de Deus para conversão não é o pastor, o poder de Deus para conversão é o evangelho, é a palavra. E eu te pergunto, onde você congrega, a palavra tem sido pregada? Tem? Ou você tem 2 horas de louvor, meia hora de aviso e 10 minutos de palavra? Fala para mim. Pensa. Aí, ó. Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E não tem como acontecer salvação se a palavra não for pregada. Olha o crime que estão fazendo. Quando eu tiro a palavra de dentro da igreja, eu impeço as pessoas de serem salvas. Aí, ó. Porque se a salvação é pela fé, e a fé é pelo ouvir a palavra, eu não prego a palavra, então não vai ter salvação. Olha lá, ó. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Então, Jesus é a palavra, é o verbo. E se a palavra não é pregada, como estão fazendo hoje põe lá para você massageador gospel, para massagear seu ego, põe coaches, põe palestras de sexo, menos a palavra. Menos a palavra. Não posso admoestar a ovelha, que senão ela vai embora da minha igreja. Está impedindo você de crescer e muitas vezes de ser salvo. Jesus falou que um guia cego, ele vai levar as ovelhas para o abismo. E ter Deus para essas pessoas é ter dinheiro. Então Jesus não tinha. Por quê? Ó, a oferta que o pai e a mãe dele deram foi 2 rolas de gente pobre, de gente humilde. E aí, o filho do homem não tem lugar de reclinar a cabeça. O ministério dele lá, uma pessoa humilde. Aquela viúva que ele elogiou, então, está lascada, que ela deu 5, as moedinhas lá. E aí, que evangelho barato e podre que é esse, que é um falso evangelho, que você tem que acordar para ele hoje, porque senão vai condenar você e seus filhos. E esse novo império vai engolir você e a sua família inteira. Presta atenção. Eu cheguei na igreja onde eu congrego domingo, estava tudo apagado, escuro, igreja preta. Um louvor numa altura de explodir meus ouvidos. Uma escuridão, uma coisa terrível, que eu não conseguia enxergar a Bíblia. E depois do louvor, que para mim não era um louvor aquilo, tá? Era mais um festival de rock, cheio de luzes para todo lado. Teve meia hora de aviso antes da palavra. Meia hora de aviso. E eu te pergunto, se você tivesse convertido quando eu converti, em 96, e a igreja que eu converti fizesse isso, você ia correndo de dentro. Isso para mim é mundo. Isso é uma boate. O que é isso? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar com essa charopada gospel? Aonde nós vamos chegar? Eu te falo, nós vamos chegar na concretização do império que você vai conhecer agora. E você tem que estar preparado. Porque pastores progressistas te ensinaram que salvação não se perde, te ensinaram que você não vai passar a grande tribulação. Mas o pastor Jesus, que eu vou te mostrar, o meu pastor, ele vai te ensinar que você vai passar e que você tem que estar preparado. Pastor, o que é estar preparado para a grande tribulação? É estar cheio do Espírito. Pronto, você está preparado. Aí se cortar a minha cabeça, eu não morro mais, estou nem aí. Você está aí? Para que você está aí? Hã? Se Deus sustentou um povo 40 anos no deserto, você acha que ele não se sustenta, não? Você tem medo de morrer? Então reveja a sua salvação. A perseguição começou já, muito sutil, mas ela vai pegar, tá?
Pode esperar. Hoje nós temos presos políticos e a maioria desses presos políticos são irmãos, tá? Estão presos injustamente desde o dia 8 de janeiro. Não estou falando de ideologia política, não. Estou falando que tem crente hoje preso, tá? Por defender a sua fé, por acreditar num governo que para ele seria um governo que ia implantar as doutrinas cristãs no Brasil. Está preso pela sua fé. Está preso. Está preso e ninguém faz nada. Você viu alguma igreja orando por eles? Você vê alguém mandando lá interceder por pastores que estão presos lá, pessoas, irmãos? Não, né? Então não se iluda com o sistema que está implantado, porque ele vai piorar. Vamos continuar então, para você aprender. O novo império. O que é esse novo império? Como que ele funciona? O que ele está fazendo na igreja e na sua vida? Você é a igreja, na sua família. Você tem que saber como que ele está entrando para dentro da sua casa. Nós vamos caminhar na Bíblia e você vai aprender. Abre comigo primeiro Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel fala sobre esse império, esse último império que vai vir sobre a terra. E Daniel diz algo muito interessante. O que nós estamos vendo hoje, eu estou com 58 anos. Vou fazer 59 anos, dia 27 agora. Eu nunca vi na minha vida o que está acontecendo hoje. O certo, o errado e o errado, certo. Assim, de uma forma absurda. Eu recebi um vídeo da internet de uma mulher querendo fazer exame de próstata. Isso já virou uma bestialidade, uma imbecilidade. Ah, ela cismou que é homem, foi, processou o médico, o urologista, porque ela queria fazer o exame de próstata. Mulher não tem próstata, mulher tem ovário e útero. Como que funciona isso? Aonde nós vamos parar com isso? Cadê os pastores? Cadê as megas igrejas? Cadê aqueles que dizem que tem multidão de crente na mão, para não faz nada? Zero. Zero. Nada pelo reino de Deus, zero. Só pelo bolso, só pelo império. Aqui, ó, Daniel 7, 25. O que esse império vai fazer? Aprende. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, está falando de você, e cuidará em mudar os tempos, presta atenção, e a lei, vai mudar a lei de Deus, vai casar homem com homem, mulher com mulher, menino poder escolher gênero, está aqui, ó, e os santos, essa parte ninguém quer ler, lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe o que é isso? Durante 3 anos e meio. É uma grande tribulação. Pastor, como é que Deus vai fazer isso? Porque Deus corrige quem ama. Deus ama essa igreja, mesmo ela toda detonada, mesmo ela preta, do jeito que está. Deus quer que ela acorde, seja a luz. A igreja é o poder de Deus na terra. Se essa luz apagar, acabou. É trevas pura. Se você deixar se apagar, a sua vida vai virar trevas e o mundo também. O único poder de Deus na terra é você. Porque Deus habita em você. Deus habita na sua família. E Deus caminha no meio do seu povo. Isso está em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 6,19. 2 Coríntios 6, 17, 18. Aliás, lê do 14 em diante. Deus caminha no meio do seu povo. Deus habita dentro de você. Você é o poder dele. Se eu fosse o diabo, sabe o que eu ia fazer? Apagar você. Eu vou tirar o poder de Deus da terra. É apagando você. É te deixando um cretex. É um crente que agora voltou a beber, voltou a fumar, voltou a prostituir, voltou a ouvir música do mundo, voltou a andar seminu. É um péssimo testemunho. Voltou, agora ele separa, em vez de levar o casamento no joelho, ele leva no cartório. É um cretex, sem poder de Deus na vida. Envergonha o reino de Deus, escarnece o reino de Deus, destrói o reino de Deus e impede que outras pessoas que querem entrar, entrem no reino de Deus. Pastor, eu estou nessa situação, o que eu faço? Arrepende, abandona, que Jesus te perdoa. Volta para o caminho apertadinho. Volta. Larga a sua bebidinha. Larga o seu escárnio gospel e volta para a palavra.
Vamos ver lá onde diz que ele vai sentar no tabernáculo. Você sabe o que significa a palavra tabernáculo no hebraico? Mishkan, morada, é onde Deus mora. E aonde Deus mora? Deus mora em você, na sua casa. Salmo 127 diz que se ele não edificar a sua casa, você está trabalhando em vão. E Deus mora na igreja. Vamos ver o que o império quer fazer. Vamos ver. Então ele vai mudar a lei de Deus, transformando a verdade em mentira. Mas no mundo você não vai cair, não. Nós estamos com um desgoverno aí que tudo transformou verdade em mentira. Não me engana. Mas e dentro da igreja? E um pastorzão, que você tem uma idolatria com ele, que é o seu Deus, falar uma coisa e você embarcar na conversa fiada dele. Ó, vou te ensinar uma coisa. Não coloque a sua fé em homens, que você vai cair. Vai cair. A sua fé é o pastor Jesus. Jesus falou que vai vir muitos escândalos. Ai, pelo qual o escândalo vem, mas vai vir muitos. Então, muitos crentes hoje estão em casa por escândalo, porque colocaram a sua fé em pastores, em homens, caíram. Então, e eles vão rodar, porque eu vou dar conta, sabe de quem? No dia do juízo? De mim. Não vou dar conta de você. Abre aí Apocalipse 13. Fala do império. Em Apocalipse 13, verso 5. Lá em Daniel falou que ele vai agir por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Você leu lá em Daniel que ele ia magoar os santos do Altíssimo, proferir palavras contra o Altíssimo? Aqui, ó. E autoridade para agir 42 meses. Sabe o que é isso? 3 anos e meio. E aqui diz, ó, foi-lhe dada uma boca, ó, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, verso 6, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a morada de Deus, a saber os que habitam no céu. Sabe quem habita no céu? Estou olhando para você. Você é cidadão do céu, você não é daqui mais não. O anticristo, o império dele vai soltar uma bomba em cima dos cristãos. Se você é um conhecedor de história, estude a história de Nero. Nero prefigura o anticristo. Ele botou fogo em Roma e falou que foi os cristãos, sabia disso? E hoje, nas faculdades, estão ensinando para os seus filhos que cristão é homofóbico, tem discurso de ódio, que é intolerante. É isso que estão ensinando. Que todo cristão é homofóbico, intolerante, tem discurso. Está sendo massacrado a mente das nossas crianças e dos nossos jovens. Será que Jesus alertou isso? Abre comigo Mateus 10, abre lá. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Jesus ele fala isso. Mateus 10, verso 22. Vai soltar uma bomba qualquer. Já está soltando. Tira a Bíblia. Esse povo é fanático, esse povo é doido, esse povo é isso. E os pastores estão indo na onda do império, estão casando gay, né? Tiraram a Bíblia da igreja e vão se adequando, porque não querem perder o seu império. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ó, lê aí, ó, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está aqui, ó. O que é perseverar? Não se contamine, não se dobre ao império. Não vá pelo oba-oba. Hoje nós temos igrejas pretas cheias de gente e ocas do Espírito. Quem te falou que Deus é maioria, mentiu para você. Está lá em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição e estreita é a porta da salvação. E são poucos os que permanecem nela. Seja um dos poucos. Permaneça no caminho estreito. Ah, pastor, que radicalismo que é esse? Eu não sou radical, não. É a palavra. Jesus falou, se o teu olho te faz tropeçar, presta atenção, arranca. Melhor você entrar, está em Mateus 6, é melhor você entrar no reino de Deus faltando um olho do que ter todo o seu corpo lançado no lago de fogo, no inferno. Mandou você arrancar o olho, cortar só a perna. Você já pensou nisso?
Então você tem que prestar atenção na palavra. Esse evangelho, o coraçãozinho. Crente vive na prática do pecado e está tudo bem. Eu estou prostituindo, estou amaziado, estou não sei o que e está tudo certo. Se você morrer, você está frito. Frito. Eu tenho ódio no meu coração. Você está frito. É a palavra que diz. Está em Mateus 6,14. Quer ver lá? Abre aí. Qual que é a melhor opção para você? Arrepende, abandona o pecado, peça perdão, acabou. Para que você vai viver na prática do pecado sem necessidade? A graça está aberta para você. Hoje o perdão de Deus está aberto. O sangue de Jesus te purifica. Lê lá 1 João capítulo 1, capítulo 2. Aqui, ó. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também vai te perdoar. Mas se você não perdoar aos homens, verso 15, tampouco vosso Pai Celestial vai te perdoar. Está aqui, ó. Como é que um crente guarda ódio no coração? Raiz de amargura? Como? Pastor, eu não dou conta. Vai para o joelho e pede Deus para te ajudar. Confessa que você não dá para ele. Fala, Deus, eu num momento não dou conta não, eu quero. Ele vai te ajudar, você vai dar conta. Agora, fechar a porta para o Espírito Santo. Ah, o pastor fulano falou que não tem problema. Pastor, tem. Está aqui escrito que tem. Ó. Estão relativizando pecado no nosso meio. Tem pecado que tem problema, tem outros que não tem. Pecado é pecado, pronto, final, vai gerar morte. Se vocês não sabem o que é pecado, leia 1 João 3,4. É a transgressão da lei de Deus. Pastor tem que saber a Bíblia inteira, então, para não pecar. Não, o Espírito Santo é a lei de Deus no seu coração. E se você não obedecer a ele, você está pecando. Porque ele te avisa. Põe uma roupa imoral, se você tem o Espírito Santo para você ver. Ele vai falar com você. Tira isso. Não te obriga, tá? Te mostra o caminho. Não ande assim. Ele fala, não é o pastor que tem que falar, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus não veste um fio dental e vai para a praia mostrar o corpo. Não veste. Não veste calcinha e sutiã e vai para a praia. Não veste, porque não dá conta. O Espírito fala com ele. Fala. Você não consegue mais viver na prática do pecado. Vamos continuar. Então, a Bíblia relata esse império de várias formas. Relata. E nós temos que entender como que a Bíblia relata. Porque esses bichos cavernosos que aparecem em Apocalipse, todos eles são decifrados na Bíblia. O que você está vendo aí é uma mulher prostituta montada numa besta com 10 chifres. E ela tem cálice com palavras de blasfêmias contra... perseguiu os santos de Deus, matou a igreja. Que coisa que é essa? Nós temos que saber como é que o império... Igual eu falei, eu não vou dar ênfase à geopolítica, a decifrar tudo. Eu quero trazer a parte prática, igual eu estou te mostrando. Né? Se você... pastor, eu quero aprofundar no Apocalipse. Eu tenho um curso de Apocalipse de 1 ano e tem muitas coisas de Apocalipse no meu canal. Hoje chama-se, essa live, se eu pudesse botar o nome dela, chama Abrir os Seus Olhos. Beleza? Estou abrindo os seus olhos. Tá? Vamos lá, então. Qual que é o título dessa live? Abrindo os olhos dos crentes. Então, ó, quando Jesus veio, ele veio como filho de Deus implantar o reino de Deus na terra. Pois vai vir um anticristo. Se é que ele já não está no nosso meio. E ele vai implantar o reino das trevas na terra. Então, ó, como é que o reino de Deus age? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Como que o reino do anticristo age? O anticristo, a besta e o falso profeta. E você tem que saber que são esses três. Pastor, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, fala no princípio era o verbo. A palavra verbo no hebraico é mincha. É a palavra. Tudo foi feito pela palavra, por Jesus. Ele estava com o Pai, lá em Gênesis. Disse Deus, haja luz. Isso está ligado em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Agora abre comigo, 1 João, abre aí comigo. Porque aqui na terra, 3 vão implantar o império do anticristo. 3. 1 João, capítulo 5.
1 João capítulo 5, verso 7. 1 João 5, 7. Pois há três que dão testemunhos no céu. O Pai, aí, a palavra, que é o Filho, o Verbo, e o Espírito. E esses três são um. Tá aí, ó. Três. E aqui na Terra, três vão implantar um império. Você tem que conhecer os três. Qual que é o poder dos três do império do anticristo? Jesus veio, implantou o reino de Deus dentro de você. E falou, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é grana, não. Não é ser igual o Neymar, não. Não é ser podre de rico, não. É ter justiça, alegria e paz em qualquer situação. Eu fiz 42 cirurgias, eu tenho paz, tenho alegria. E aí, qual que é o problema? Não morri. E tem mais um detalhe, não morro mais também não adianta não. Se me matar, eu vou para a glória, e aí? Você quer paz maior do que essa? Se você for bobo, eu tô doente, tô morrendo. Você não morre mais não, filho. Você vai para a glória, qual que é o problema? Qual que é o problema? Hoje eu tenho comida para amanhã. Amanhã Deus te dá para depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Melhor do que ser podre de rico. É saber que em qualquer situação, Deus não vai deixar faltar para você comida e nem roupa. Leia a história da Bíblia, leia o povo no deserto, leia Elias e os profetas de Baal. E eu te falo, se você nunca entrou num deserto, você não conhece Deus, não conhece. Você só vai conhecer ele quando tirar a sua esperança nos seus olhos. Fulano ia me ajudar e não me ajudou. Aí ele entra. Acabou a minha esperança, vou morrer. Aí ele te cura. Se não te curar, também você não morre. Glória a Deus. Você só conhece Deus no deserto. E se Deus levou Jesus para o deserto, levou o povo de Israel para o deserto, vai levar você também. Porque é no deserto que Deus sabe o que está dentro do seu coração. Porque a boca fala, aprende isso, do que está cheio o coração. E você vai identificar falso profeta com essa dica de Jesus. Seu pastor só fala em grana, só fala bem dele, do ministério dele, que ele é o tal, que ele tem isso, aquilo, outro, que ele fez e desfez. Ele não tem o espírito mais, já foi embora. Porque se ele tem o espírito, ele vai falar as coisas do espírito. Ele vai amar pessoas e não coisas. Não vai te ensinar a amar BMW, coisas desse mundo. Mas vai te ensinar a amar pessoas, sua família, seus parentes, seus vizinhos. Vai te ensinar a amar gente. Porque Deus põe o amor no seu coração até pelos seus inimigos. Você já pensou nisso? Que evangelho é esse pregado hoje? Vamos continuar. Então eu tenho, assim como João Batista veio preparar o caminho de Jesus, alguém vai preparar o caminho do anticristo. E você acha que é o capeta, vestido de capeta? Lógico que não. Esse que você está vendo aí aprovou o aborto na Argentina. Não fez nada para a perseguição de cristão na Nicarágua. E se você é mais inteligente um pouco, você vai saber que ele está criando o ecumenismo. É um papa altamente das pautas esquerdistas, abortistas. É um papa que nem os católicos estão aguentando ele. Será que é ele, o falso profeta? Porque tem uma trindade satânica. Do mesmo jeito que tem a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem a besta, o falso profeta, e o anticristo. 3. Vamos continuar. Então esse império, será que ele está dentro da sua casa? Vamos ver. Primeiro, quem citou a primeira vez esse império? Como que ele vai ser implantado? Né? E como que ele vai manifestar na Terra? Para trevas manifestar na Terra, a luz tem que ser apagada. Eu estou aqui numa sala com 3 lâmpadas acesas. Você está me vendo aí, eu estou iluminado. Se eu apagar a luz aqui, fica tudo preto. Acabou, a luz foi apagada. Então, para esse império crescer, ele tem que apagar a luz. Jesus ele não vai conseguir apagar nunca. Mas você, ele consegue. Se você deixar, consegue. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Abre comigo Mateus capítulo 5. Abre aí comigo. Mateus capítulo 5, verso 16.
Pode ler do 15 em diante, você vai ver ele falando: não se põe uma candeia acesa embaixo da cama, mas em cima do velador, para que todos vejam, para que iluminem. E ele continua: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Eu te pergunto, você tem só fé ou você tem obras? Porque ele está falando aí para ver as suas boas obras e não é glorificar você, não. É glorificar o vosso Pai que está nos céus. Pastor, o que as minhas obras vão me dar, hein? Boa obra vai me dar o quê? Se você não tocar trombeta na praça, aquilo que sua mão direita faz, a esquerda não saiba, as suas boas obras vão te dar galardão. Abre aí Apocalipse, abre aí. 22, verso 12. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. Está aí, ó. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você acha que fé com obras, aí para a igreja preta, pular lá, gemer e chorar no chão, ter uma êxtase no louvor lá, cheio de fumaça dentro da igreja, isso é obra? Obra é amar o teu próximo como a ti mesmo. Obra é compadecer de pessoas. É você dividir o que você tem. É você abençoar os outros. Isso é obra. Você tem que levantar todo dia de manhã, pensando assim, quem que eu vou abençoar hoje? Esse é o seu pensamento. Se você é um cristão, Deus falou, ser tu uma bênção, então eu te abençoarei. Quando você resolver ser a bênção, você vai ser abençoado. Então esse império está lá em Daniel 7. Vamos lá comigo rapidinho, porque nós temos muito assunto e o tempo é curto. Eu quero que você saiba, né? Daniel preveu esse império, né? 590 anos, 80 anos antes de Jesus nascer, Daniel falou como que seria esse império. E ele diz aqui, Daniel capítulo 7, ele diz no verso 8, Daniel 7, 8. Aliás, a partir do 7, Daniel 7, 7. Depois disso, Daniel 7, 7. Eu continuava olhando nas minhas visões da noite, eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesses chifres havia olhos, como de homem, e uma boca que falava insolência. Misericórdia, que coisa horrível. Se você continuar lendo o capítulo 7, os animais são impérios. O leão é a Babilônia, o urso é o Medo-Persa, o leopardo é o grego. Tá? Então, esse quarto animal, ao mesmo tempo que é o Império Romano, ele é também o Império do Anticristo. Esses 10 chifres são o quê? Abre comigo Daniel 7, 24. Vamos lá para o verso 24. Os 10 chifres que viste correspondem a 10 reis, ou 10 governantes, ou 10 presidentes, ou 10 primeiros ministros, autoridades de países. 10 que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. O império é formado por 10 governantes, 10 países. E 3 desses países vão querer depois ir contra ele, e ele vai abater 3. E o 11º, que vai ser o 8º, é o anticristo. Entre nas minhas lives depois, ou nos meus estudos, e veja Israel, Apocalipse, né, os sinais, as 2 testemunhas, isso tem tudo no meu canal, eu não vou falar aqui. E você vai poder decifrar isso. Então aqui eu só estou te mostrando como que o império brota. E aí, ó, agora fala que esse império, Apocalipse 13, 1. Abre aí comigo, Apocalipse 13, 1. Então Daniel relatou o império como uma besta, 10 chifres, abate 3, surge o outro. Lá em Apocalipse 13, 1 fala assim: vi emergir do mar uma besta. Possuía 7 cabeças e 10 chifres.
Sobre os chifres, 10 diademas, sobre as bocas, palavras de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, tinha pé de urso e boca de leão. E deu o dragão seu poder a ela. Misericórdia, que coisa medonha. O que é mar, hein? Mar está em Apocalipse 17. Tá comigo aí, vou só traduzir esse animal para você ver o império, para você entender como é que funciona a Bíblia. Em Apocalipse, Apocalipse 17 diz o seguinte. Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são multidão de povos, nações e línguas. Então, uma besta que sai do mar é um império que sai do meio das nações. O leão que saiu do meio do mar lá em Daniel 7 é a Babilônia. E foi saindo os impérios do meio do mar, que é do meio dos povos. E agora em Apocalipse 13 sai esse último império. Agora, por que ele tem corpo de leopardo, boca de leão e pé de urso? Porque o império do anticristo, presta atenção, vai ser rico igual a Babilônia, que é o leão, e vai ser governado com um homem que vai se dizer Deus, igual Nabucodonosor. Vai ser grande e ocupar todas as nações como o império medo-persa. E vai trazer a promiscuidade sexual, o leopardo. E o sistema de governo grego, o hedonismo, o culto ao corpo. O humanismo, todo esse ismos, ele vai colocar no nosso meio. Esse é o império. Esse império já começou há muito tempo com o movimento feminista. E agora ele vem brotando as suas mãos. Antes disso, Pacto de Lausanne, no meio evangélico, maçonaria no nosso meio. E agora ele está brotando a asa com mais força. Sabe por que ele está brotando a asa? Porque a luz está sendo apagada. E quando a luz é apagada, as trevas vêm crescendo. Então, ele sai do meio do mar. Aí depois mostra esse império. Isso aí, que bicho louco que é esse aí? Misericórdia. Está em Apocalipse 9. Vamos ver que bicho que é esse aí. Apocalipse 9, misericórdia. Tudo isso aí está relatando o império, tá? Está vendo aí que ele tem cabeça de leão, significa Babilônia. É o governo do anticristo, né? O leão. E ao mesmo tempo do falso Cristo, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então o diabo ele copia. Ele copia as coisas de Deus. Abre aí, Apocalipse capítulo 9, verso 19. Agora a força do império desse bicho aí, tá na sua cauda e na sua boca. Vamos ver, Pois a força dos cavalos, Apocalipse 9, 19, estava na sua cauda e na sua boca. Estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia serpente e tinha cabeça. E a cauda causa dano. O próximo item que nós vamos entrar é os falsos profetas. Você sabe o que é a cauda desse império? Não. Outro profeta, 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías vai traduzir esse bicho para você. Abre comigo. Isaías 9,15. Vamos ver o que Isaías vai falar. Da cabeça e da cauda. A palavra cabeça no hebraico é rosh, sustentáculo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele sustenta, ele ampara, ele cuida, ele deu a vida pela igreja. O marido é a cabeça da mulher. Ele tem que cuidar, amparar, cuidar da sua esposa e, se preciso for, dar a vida por ela. Agora, esse império aí tem um cabeça de leão. E essa cabeça de leão não é o leão da tribo de Judá, não. Isaías 9,15. O ancião, o homem de respeito, é o cabeça. Você sabe o que é ancião? Presbítero. Você sabe o que é presbítero? Pastor, evangelista, mestre, profeta. O poder do império do anticristo não está no mundo, não. Ele está em apagar a luz dentro da igreja. Porque a igreja detém ele. Então ele vai usar o cabeça. Quem que é o cabeça? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falso evangelho. E na cauda, sabe o que Isaías diz? Lê aí, O ancião, o homem de respeito, é o cabeça, e o profeta que profere mentira é a cauda. Você não fica abismado com isso, não? Da Bíblia revelar a própria Bíblia?
O poder do império do anticristo está dentro da igreja, para destruir a igreja, destruir você. E ele está tendo bastante êxito. Tem uma igreja aqui em Belo Horizonte que alugou para um show mundano dentro da igreja. Além de estar toda preta, ainda alugou para isso. E aí vem o pastor de calcinha apertadinha, trilionário, justificar a loucura que ele cometeu com os dízimos dos irmãos que construíram aquele templo. E ninguém tá nem aí. Continua lá, aleluia. Aí eu botei um vídeo aí de um outro que apoia o aborto. Tá aí no canal. Ele fala com a boca dele, eu sou favorável ao aborto. A igreja dele tá entupida, só prega grana, dinheiro. E os trouxas estão indo pro inferno, pro lago de fogo, seguindo o guia cego. Agora, será que o seu pastor é um guia cego? Você tem que saber. Ah, pastor, então você é da igreja que ele é um guia cego. Não seja luz lá dentro, deixa ele cortar a sua cabeça. Prega lá a verdade, que uma hora você vai cortar a sua cabeça. Mas o seu papel é abrir os olhos daqueles que estão cambaleando, indo para as trevas. É o seu papel cumprir o seu ministério. E se sua cabeça for cortada, aí sim você procura outro canto. Mas se não for, prega lá dentro, seja ousado. Vá contra o sistema, não é ficar batendo boca com os outros, não é prega a verdade. Eu lá nos seminários ensinava lorota, eu ensinava a verdade, e aí? Fiquei lá anos fazendo isso, ninguém nunca me questionou. Fiquei lá, ué. Ah, prega lorota. Eu prego não prego lorota, só prego Bíblia. Ah, mas eu vou te ensinar isso. Pode ensinar o que você quiser, eu vou ensinar a verdade, acabou. E acabou eles me cortando a cabeça, acabou. Cortou minha cabeça, pronto, então é a hora de eu sair. Aí o que eu fiz? Abri um grupo de estudo para leitura bíblica e hoje eu tenho mais aluno no grupo de estudo do que no seminário. E eu falo a verdade, ensino todos os livros, estou lendo a Bíblia em um ano. Ninguém para Jesus. Deus é a força. Jesus me perseguiu até eu pedir para sair. Então aí, ó, esse império é relatado com uma mulher sentada em cima dele agora, em Apocalipse 17. O que é mulher, você sabe? Não. Essa mulher é uma prostituta. Está lá em Apocalipse 17:1, que essa besta agora, ela tem uma mulher. A mulher, eu vou falar os versículos, você anota para ler, porque senão não vai dar para terminar o estudo. Isso está em Efésios 5:24 em diante, fala que a mulher é a igreja. Agora, prostituta é uma igreja idólatra, que carrega o sangue dos santos, é porque persegue os santos. Eu hoje sou perseguido dentro da igreja que eu congrego. Eu sou perseguido no meio que eu congrego. Não é no mundo, não. Meus inimigos não estão no mundo, não. Estão dentro da igreja. Por causa da palavra, da verdade, você é perseguido. E eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Se Deus quiser cortar a minha cabeça, Ele é que manda. Eu não mando nada, não apito nada. Eu estou na mão do meu Senhor. Então, você vai ver lá que essa mulher prostituta, ela está localizada entre 7 montes. Eu te falei que o Papa, possivelmente, é o falso profeta que está preparando. Você vai ler Apocalipse 17, você vai ver que as 7 cabeças são 7 montanhas, onde a prostituta está assentada. Adivinha um lugar, 2 lugares na Terra, que estão dentro de 7 montanhas. Um é o Vaticano, você sabia? E o outro é Jerusalém. Jerusalém, hoje, é uma cidade ecumênica. Lá tem um bairro judeu, cristão que eu estou falando católico, tá? E muçulmano. Fizeram de Jerusalém uma Sodoma, um sincretismo de religiões. E o templo que vai ser construído lá é o templo do anticristo. Também não vou aprofundar nisso, tem no meu canal. O anticristo é um falso Cristo. Então essa mulher, ela vem implantar dentro da igreja evangélica. Então, olha, ó, nós já vimos a cauda, que é o falso profeta, a boca, que é os presbíteros, e a mulher, que é a igreja falsa. E essa igreja falsa está dentro da verdadeira. Não é só o catolicismo romano. Hoje o ídolo dentro do nosso meio é cantor, é pastor, é até a própria denominação religiosa, a pessoa tem idolatria com ela. E aqui, ó, a Bíblia vai nos trazer o poder do império do anticristo. Porque hoje o que você mais vê no púlpito, sabe o que é? Mentira. Mentira. Dá o seu tudo que Deus vai te dar. Mentira.
Deus é obrigado a te curar. Mentira! Vai para Jesus, você não vai ter luta. Mentira! Vai ter dobrado. E vai ter vitória. E vai passar pela prova dando glória a Deus. Vai para Jesus e vem uma mara mágica e resolve seus problemas. Vem aqui, dá grana aqui, ó, que Deus vai te recompensar. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Estão enchendo os bolsos de dinheiro com seu dinheiro. Acabando. Você deve dar seu dízimo, sua oferta, mas não vai na onda do tudo, não, que isso é mentira. Mentira, tá? Ali, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é número de um homem, e o seu número é 666, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Presta atenção. Sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A primeira coisa que você tem que saber é que sinal que está em você. Porque se você não tiver o sinal de Deus, você já tem o da besta. E às vezes você está dentro da igreja com o sinal da besta. Qual que é o sinal de Deus, você sabe? Pastor, o sinal de Deus deve ser 37, né? Um é 36, outro é 37. Será que Deus pôs sinal? Deus te marcou na mão, na fronte, no coração. Igual o diabo quer fazer. O diabo copia. É mesmo? Abre comigo Efésios 4:30. Vamos ver qual que é o sinal. Vamos ver se você vai subir ou vai ficar. Aliás, você vai ficar se quiser. Porque se você não tiver com sinal, pede Deus que ele marca você. Ele põe o sinal em você. É de graça o sinal. Basta você arrepender, confessar os seus pecados e o sinal vem. Olha lá, ó. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o sinal aí, ó. O Espírito. E será que esse sinal sai da minha vida, pastor? Ninguém tira esse sinal. Isso é um selo. Você já tirou selo de carta? Eu já tirei. Agora, o Espírito não pode sair de você, não. Você está na prática do pecado, está na promiscuidade sexual, está fornicando, está na cachaçada, está falando um monte de palavrão e passando a perna nos outros. Você acha que o Espírito de Deus está em você? Você é louco. Você é louco. Deus não fica nisso. E quem tem o Espírito de Deus não consegue praticar isso. Não seja tonto e nem louco. Não deixa o bode, o pastor bode, mentir para você com o coraçãozinho, não. Arrepende, muda, volta para o caminho estreito. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5,19. Ó, quando eu prego para você, eu prego para mim também, tá? Admoeste você e me admoeste, porque essa palavra não é minha, não. Sou eu que estou falando isso, não. Isso é de Deus, está escrito na palavra dele. A santa, verdadeira, inerrante, infalível palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. O que o diabo quer fazer? E está tendo um sucesso grande. Isso aí, ó. Não apagueis o Espírito. E o diabo não consegue apagar, não. Quem apaga é você. Ele só te dá uma forcinha. Vai lá, meu filho, vai lá, toma uma cachaçinha, uma hoje, outra amanhã. Daqui a pouco você está apagado. Todo pastor que eu vejo que bebe, cai. Daqui a pouco ele está apagado. Daqui a pouco ele apagou. Todo crente que vai para cachaçada, volta para o vinzinho, para a cervejinha, daqui a pouco ele caiu. Ele é motivo de escárnio para os ímpios. Escárnio. Então, para que você vai ser crente? Quer beber? Vai para macumba, vai para outro canto. Vai beber para quê? No meio, no nosso meio. Vai trazer escárnio. Vai entristecer o Espírito de Deus. Vai fazer o irmão que era viciado voltar a ser viciado, beber por sua consciência. Que loucura que é essa? Olha aí, ó. Qual que é o sinal, então? Eu não vou te ensinar isso aqui, é gemátria. Isso é uma numerologia hebraica. O número 666 vai formar o poder do império, o nome do império e o nome do anticristo. Eu só vou te dar aqui o poder do império. As letras hebraicas são números, não existe número no hebraico. E a soma dessas três letras hebraicas dá 600, dá 6. E essa palavra é sheker, mentira. 3 vezes o número 6, o poder do império e do anticristo é transformar a verdade em mentira na sua vida, na igreja, através dos falsos profetas. Isso está codificado, eu estou trazendo para você. Eu vou transformar aquilo que era santo em profano e você achar que é santo. Ah, nada a ver. É a dupla de capeta na igreja. Nada a ver, e o que tem? Tá tudo bem. Isso aí o pastor falou, tá tudo bem.
E o pastor Jesus, que mandou você arrancar seu olho se você tropeçar? Ele não manda, não? E o pastor Jesus, que falou que o caminho dele é estreito, também não manda, não. E o pastor Jesus, que falou que aquele que não largar, lê Mateus 10, 36 e 37, aquele que não largar pai, mãe, irmão, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Esse também não manda, não. Você não tem que abrir mão de nada por Jesus. Você está no lugar errado, meu filho. Você vai ter que abrir mão de tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Porque ele abriu mão de tudo, desceu na cruz para te salvar. Morreu de uma forma terrível para nos salvar. Lê lá Mateus 10. A minha Bíblia ou a sua está faltando página? A minha não está, não. Mateus 10, 36, 37. Aquele que não largar pai, mãe, filho, fazenda, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, quem perder por minha causa vai achar. Esse é o Jesus que eu sigo, não sei o seu não, mas o meu é esse. Esse que falou isso, que falou que o reino de Deus não é esse besterol, não é dinheiro. Falou que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então tá aí, ó, mentira. O número 666 é 3 vezes a mentira. O poder da mentira para apagar o evangelho. Não vou falar os outros, não. Tem no meu canal, tá? Vamos continuar aqui, ó. E agora aí, ó, qual que é a mentira? O que eles estão ensinando para seus filhos? Olha aí, ó, na tela. Olha aí na tela. Olha na tela. Que agora par é casal. Você acha que par é casal? Fala para mim. Desde quando um par de homem é casal? Um par de mulher é casal? Mas isso aqui é a nova família deles, não minha. Agora, o pior não é o mundo aceitar isso, não. O pior é a igreja, igual a presbiteriana americana, casar. O que você acha disso? Não estou falando dos presbiterianos e da presbiteriana brasileira, não. Estou falando da de lá. A de lá é notório, é só você entrar. Aqui tem uma igreja batista também em São Paulo, para não falar que eu falei só dos presbiterianos. Tem a igreja batista em São Paulo, do Godinho, que agora casa também. E daqui a pouco todas estão casando. Escuta o que eu estou te falando. A coisa vai deteriorar. E cabe a você, não apague a luz. Porque se a luz que está em você for trevas, quão grandes trevas serão. E se eu não puder congregar na igreja, eu vou para a rua, eu vou para a internet, eu vou para o gueto, eu vou para a ponte, eu vou para qualquer lugar. Eu sou a igreja de Deus, gosto de onde eu congrego, gosto das pessoas, amo pessoas. Mas eu sirvo um Deus vivo, Ele é o meu dono. Ó, Ele é que manda. Isso aí também o império está colocando. A rebeldia. Crianças rebeldes. Jesus, ele deu o alerta, tá? Você sabe o que seu filho está aprendendo? Até em colégio evangélico, tá? Veja, tem professor hoje dando aula em colégio evangélico que eu conheço, que é comunista e esquerdista a favor de aborto. Professor evangélico, tá? Ouviu o que eu falei? Ele é a favor de homossexualismo, de ideologia de gênero. É pastor, tá? E dá aula de filosofia. Outro dia uma irmã veio me perguntar o que você acha do fulano, que eu estou vendo que o que ele está ensinando meus filhos num colégio tal, não vou citar nome, é isso. E é colégio evangélico. Cabe à mãe, presta atenção você que é mãe, seu ministério é a sua família. Sai dessa xaropada de pastora, de eu quero ser pastor, eu vou dirigir igreja. Se seu filho estiver grande, se você quiser ajudar, pode ser o que você quiser, mas se seus filhos são pequenos, se a sua família está detonada, você, mulher, é responsável. Está em Provérbios 14:1. Deus não vai adaptar para você. Então, o que nós estamos colhendo hoje? O feminismo no nosso meio. O papel da mulher, Deus deu muito mais glória para a mulher do que para o homem. Ah, fala, não, Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Agora, quando Deus deu o que ele acha mais importante, que são as crianças, não deu para o homem, não. Olha só. Você sabe para quem que ele deu? Hã? Ele deu para a mulher. Ele deu o privilégio para a mulher de ser a que edifica a casa. Não deu para o homem. O homem é o saco de pancada, é o sacerdote, é o provedor. E hoje está cheio de gigolô no nosso meio. Está ouvindo? Gigolôs gospel. E mulheres tomba homem. Está no nosso meio também. O mundo tá... O império, ele está no nosso meio.
essa vaidade. Sou pastor, eu sou bispa, sou sei lá mais o quê. Eu quero ser conhecido como homem de Deus. Esquece que eu sou pastor, professor, homem de Deus. É o melhor título que alguma pessoa pode ter. Aí, ó, a irmã tá pondo aí, ó. Filho xingar mãe e pai virou normal. Abre comigo Mateus 10, vamos ver o alerta de Jesus. Abre aí, ó. Abre aí comigo. Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Tá na Bíblia. Abre aí, ó. Mateus 10. Verso 21. Você tá achando que isso aqui é para que época, hein? Hã? Que época que é isso aqui que você tá achando? Ó. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao seu filho. Filho haverá, isso é Mateus 10, 21, que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Então, ó, você imagina, você passa meia hora com seu filho, 1 hora, 2 horas, e a escola passa 8, e a faculdade passa 10, e a internet passa o resto. Quem é que vai vencer a guerra, hein? Gaste tempo com seus filhos, mãe. Ensina a Bíblia para eles, porque esse é o seu papel. Primeiro ministério seu, a sua casa. Não é a igreja, é a sua casa. Vamos continuar. E aí, ó, aborto. O império vai trazer o aborto como normal, assassinato de crianças. Lê o Salmo 139. Você é um ser humano único, tem uma impressão digital que ninguém tem. Você foi feito no ventre da sua mãe de um modo maravilhoso. Deus conhece cada ser humano. Cada um tem uma impressão digital. Como é que assassina a criança? Eles defendem a ararinha azul, mas não defendem uma criança no ventre. Olha que imbecilidade. Agora tem crente que defende aborto. Você vê aí o vídeo que eu coloquei de um pastor bitelo, dos mais bitelo que existe, podre de rico, falando que aborto é melhor um aborto do que um menino de rua. Então o poder transformador do evangelho não existe para ele, não. Tinha um menino onde eu congregava antes, de onde eu estou agora, um rapaz. O pai dele era traficante e a mãe era prostituta. O pai dele levantava ele com um tapa na cara. Pois ele é um dos maiores evangelistas que eu conheço. De acordo com esse pastor, ele tinha que ser abortado. Um dos maiores evangelistas. Um cara que vive rindo. Um cara que tirou o pai dele das drogas. Converteu o pai dele, deu uma casa para o pai dele, é empresário. Então não vale, o poder de Deus não vale. Tem que assassinar a criança. Pela incompetência dessa igreja morta, eu tenho que assassinar a criança. Eu tenho que assassinar craquento. Eu tenho que julgar as pessoas no lixo e amar animal. Você tem que amar, pode amar os animais. Eu tenho 3 cachorros, gosto. Mas eu gosto mais de gente. Gente vale mais do que bicho. Gente vale. Porque Jesus morreu para salvar a tua e a tua casa. Então tá lá, ó. Aí, ó. A emboleira na cabeça deles aí, ó. E por que eles estão atacando criança, você sabe? Porque criança é é o que Deus mais ama. Põe uma coisa na sua cabeça. Gente que você não deve mexer. Anota. Não mexa com criança. Está em Mateus 18, 10. Não mexa. Lê Mateus 18. Não mexe com criança. Que é melhor você suicidar. Lá está escrito. Melhor você suicidar. Amarra uma pedra no pescoço e se atira no mar. Não mexe com órfão, com viúva. Não mexe com quem está quebrado. Não tem mais nada. Não mexe, não. Não esmaga quem está esmagado. Porque Deus, indiferente do que a pessoa for, vai tomar a causa dele. Não mexe com missionário, que é verdadeiro missionário. E não mexe com o homem de Deus. Não mexe, não. Não mexe. Porque quem vai defender ele é Deus. Então, eu não faço nada contra a perseguição contra a minha vida. Nada. Todo mundo que se levantou contra mim, rodou. Eu nunca desejei isso, não. Eu oro para Deus abençoar ainda, para Deus tirar isso, para Deus dar discernimento. Abençoar no sentido de tirar a escama dos olhos. Mas aí a boa mão de Deus, ela vem. E eu vou te falar, você cair na mão do capeta, Deus te livra. E se você cair na mão de Deus, quem é que te livra, hein? Quem? Fala para mim. Vê o povo de Israel, lê Mateus, Jeremias 7, 14, caindo na mão de Deus. Lê lá para você ver. Os impérios babilônicos, Medo-Persa, ele vê lá. Império Assírio. Abandonar, tá igual a igreja hoje. A Bíblia é uma repetição. Botaram ídolos dentro da igreja, contaminaram. Então agora os falsos profetas. Vamos lá. Isso é muito importante você saber. Hoje você vai aprender a identificar. Você julgue o seu pastor, você julgue. Se ele é um homem de Deus ou não. Você vai ver agora. Então vamos ver se ele é um homem de Deus. Vamos lá. Ou não.
E a partir de hoje você vai ser enganado se você quiser, tá? Então vamos lá. Como identificar um falso profeta? Como que eu identifico? Você está vendo aqui que está no meio das ovelhas aqui, ó. É um lobo disfarçado. Jesus falou. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que andam disfarçados como ovelhas. Está aí, ó. Mas por dentro são lobos devoradores. Aonde eu congrego hoje, tem pastor que está no 3º casamento e tem pastor cantando mulher lá. Aonde eu congrego. E o cara continua sendo pastor. A minha Bíblia está escrito que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Ou só pode ter outra mulher se ficar viúva. Ele casa de novo. Fora disso, não pode. Está na minha Bíblia. Mas eu acho que a de muitas Bíblias aí está errada. Não estou julgando ele. Não tem nada contra ele. A única coisa que eu tenho, não pode ser pastor. Não pode. Deveria entregar o ministério e ele com Jesus agora. Não pode. E se não pode, é não. Não existe não sim. É não, não, sim, sim. Então aí você está vendo um. Então vamos lá, vamos identificar o que seu pastor fala no púlpito. Analisa aí, ó. Analisa agora o que ele tem pregado e o que ele fala no púlpito. Vamos lá, abre comigo Mateus 12. Vamos aprender com Jesus, que é o mestre, que é o maior de todos. Ele só engrandece os irmãos ricos, só fala que evangelho é prosperidade financeira, ele só engrandece o ministério dele, o nome dele, é isso que ele fala, só conta vantagem, pois ele é o maior 171 do mundo, é um mentiroso, hipócrita. Aqui, ó, vamos ver Jesus, Mateus 12, 33 e 34. Vai lá, ó. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos ver, ó. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele sobe no púlpito, ele prega a Bíblia? Ou ele sobe no púlpito e prega besterol? Porque se ele não prega a palavra, se ele prega só dinheiro, só pede dinheiro, só engrandece o ministério falido dele, que já morreu há muitos anos, ele é um falso profeta. Você está debaixo de um jugo, de um homem que não tem mais o espírito. Você está sendo dirigido por um guia cego. E esse guia cego pode te levar para dentro do abismo. Abre comigo Mateus capítulo 6. Abre aí. Mateus 6. Ó, você vem para Jesus. Nós vamos fazer a campanha aqui do Jeová Jireh. Você vai ficar milionário. Vamos ver aqui, ó. A minha Bíblia eu acho que deve estar errada. Eu não sei não. A minha tradução deve ser uma tradução errada. Abre, ó, Mateus 6, 19. Ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então glorifica o nome de irmão que está cheio de tesouros sobre a terra. Vamos continuar. Onde a traça e a ferrugem corrói, e ladrões ravam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros. Aonde? Você sabe o que é tesouro no céu? Eu estou vendo vários tesouros no céu. É você. Você é o tesouro do céu. Sua família, sua vida, sua família, seus filhos são tesouro. Gente é tesouro. Não é essa coisa que eles dizem que são tesouro. E ó, mas ajuntai, verso 20, para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrão não rascavam nem roubo. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ó, o irmão fulano é milionário. E ele aqui foi para Jesus, ficou mais milionário ainda. Onde está o coração desse pastor? Fala. É no reino de Deus? Agora no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, como estão ensinando servir riqueza no púlpito, se você não pode servir as riquezas. Ah, pastor, o pastor falou para me julgar na Mega Sena, para me ganhar, para dar um dízimo gordo na igreja. Abre comigo, 1 Timóteo, ó, eu vou te falar.
Eu vou te falar. Timóteo capítulo 6. Abre aí, você tem que aprender Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, senão você vai rodar. Escuta o que eu estou te falando. Não vai na onda da maioria. Aleluia, glória a Deus. Vão gemer aqui 2 horas no louvor, igreja preta, fumaça. E oca da palavra. O que eu estou falando, fazendo com você e comigo, é porque eu te amo. Te amo. Não estou ganhando R$1 com essa live, a não ser tesouro no céu. Agora eu estou abrindo seus olhos. Para você não ser mais um bestalhado crente, um bocó dentro de igreja, que não serve para coisa nenhuma, a não ser para dar trabalho. Olha aí, ó. Mateus capítulo 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você não vai levar nada. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você comeu hoje e não está pelado, então você tem que estar feliz. Aí continua. Ora, os que querem ficar ricos, é isso que estão te ensinando? Ficar rico. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou te dar um conselho dessas campanhas de dinheiro. Tá aqui, ó. Paulo vai te dar o conselho. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Tá o que ele está falando? Foge desses pastores que só pregam esse besterol no púlpito. Foge. Segue, ó. Toma posse, aqui, ó. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ó, meu tempo não vai dar nem para começar essa live. Às vezes eu termino ela outro dia, mas vamos continuar aqui, ó. Marcos 12, 38 a 40. Mas eu acho que já deu para abrir um pouco seus olhos, né? Eu quero que você saiba identificar se o seu pastor é bode ou é ovelha. Vamos ver. Marcos 12. Identifica o seu pastor. Olha lá, Marcos 12, 38 a 40. Marcos 12, 38. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das, presta atenção, primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Chegou um jogador, vai lá e abraça. Chegou um político, lambe o pé dele. Isso aqui, ó, bode. Bode. Tá aqui, ó. Cuidado. Gosta de, ao fazer longa oração, entrar na casa das viúvas para pegar o dinheiro dela. Jesus deixou tudo escrito para nós. Ser enganado se quiser. Sabe por que você está sendo enganado? Porque você não lê Bíblia. Você abandonou a Bíblia há muito tempo, você já parou de orar há muito tempo. Então você é uma presa na mão do capeta, está fazendo de você o que quer. Fazia, que a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai arrepender desse caminho errado que você está e vai voltar para o estreito. Abre aí, 2 Pedro 2, 1 a 3. Aprende com a palavra. Analisa aí o seu pastor, os irmãos que você anda na igreja. Vê se é irmão, se é bode, se é joio, o que que é. Pedro, capítulo 2. Ó, 2 Pedro, desculpa. Capítulo 2, de 1 a 3. Isso aqui é muito importante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, Balaão e companhia, assim também haverá entre vós falsos mestres. Eu não aguentei mais dar aula no seminário, não. Seminário não ensinava mais Bíblia, não. Tudo menos a palavra. Era perigoso o cara entrar lá e desviar, em vez de ficar. Ó, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Está ouvindo? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Você sabe o que é negar Jesus? Não é só falar que negar, não. É negar a palavra dele. Ah, isso aí para mim, isso aí não é bem assim, não. Ele não falou isso, não. Hoje é cheio disso. É o progressismo. Não, isso é relativo. Isso não é assim, não. E muitos, presta atenção, a maioria seguirão as suas práticas libertinas. Aí, ó, liberdade. Bebida, cachaça, aí, ó, suas práticas libertinas. E por causa desses, será infamado o caminho da verdade,
Também movidos por avareza. Sabe o que é avareza? Amor ao dinheiro. Louco com o seu dinheiro. Doido para extorquir você a qualquer preço. Se você for rico, ele vai no seu aniversário. Ele falta de carregar no colo, se o seu dízimo for gordo. Louco com a sua grana, aqui, ó, avareza, ó. E muitos seguirão as suas práticas, movidos por avareza, farão comércio de você com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Minha igreja tem 500 membros. Que 500 membros o quê? Você não tem membro nenhum. Membro é tudo de Jesus. Você não morreu por ninguém. A igreja é de Cristo, não é sua, não. Ah, minha igreja. Ah, arrecada tanto. Xarope, xarope, xarope. Volta para a prática das primeiras obras. 1 João 4, 1 a 4. Abre comigo. João 4, 1 a 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Aí, ó. Pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. E aí eu te pergunto, você acha que o diabo não fala o nome de Jesus, não? Errou de novo. É só você ler lá o livro de Atos, capítulo 19, o demônio fala assim, eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo. É só você ver o demônio que Jesus expulsa do Gadareno, ele fala, Jesus, filho do Deus Altíssimo, bem sei quem tu és, o santo de Deus. Você veio antes da hora para nos afligir? Você sabe o que é usar o nome de Deus em vão? É não confessar ele através das suas atitudes. Carregar, no hebraico, usar o nome de Deus em vão é carregar a imagem dele em vão. Agora, você que gosta de pastor piadista, imoral, que fala pornografia no púlpito, cuidado, hein? Porque ele usa o nome de Jesus para contar piada. O nome que você foi salvo, o nome que demônio é expulso, o nome que todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e no inferno. O nome de Jesus não é para piada. Púlpito não é circo. Púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. Então, ó, não confessa que Jesus veio em carne. O espiritismo kardecista diz que Jesus é um anjo de luz, é o iluminado. E por aí vai. E hoje no nosso meio é tudo relativo. Estão celebrando Quaresma, festa junina. Tem no meu grupo lá o estudo da festa junina, a deusa Juno. Ah, nós vamos adaptar. E vai adaptando. Vão adaptar a boate na igreja preta, vão adaptar a festa junina, vão adaptar o fio dental, vão adaptando o mundo. Você virou o mundo, pô. Você adaptar o quê? Você já é o mundo. Não precisa adaptar mais nada, não. Já está de braço dado com o mundo. Ó, meu tempo não vai dar nem para começar, porque ainda tinha muita coisa para falar. Então, falso profeta ama dinheiro, não ama pessoas. Massageia o seu ego. E se você vive na prática do pecado para ele, está tudo bem. Desde que você dê o seu dízimo, tenha grana, não vão se endurecer, não. É pessoa de Deus. Cuidado. A boca fala. Guarda isso no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que só fala em dinheiro, o coração dele está cheio de avareza. Uma pessoa que fala a palavra de Deus, a boca dele, se ele fala só a palavra, o coração dele está cheio de Jesus. Presta atenção nisso. Vamos continuar. E agora, outra tática do falso profeta. Distorcer a palavra, sabia? Ele prega a Bíblia distorcida, engana. E como você não lê Bíblia mais, você cai. Então, não, o pastor mostrou na Bíblia isso. O diabo vai mostrar para Eva na Bíblia também. E ele vai colocar uma dúvida nela. O primeiro pecado aqui na terra, porque o primeiro aconteceu no céu com o diabo. Mas o aqui da terra, ele pegou a palavra de Deus e deturpou ela. É só você ler Gênesis 3.
Será que foi assim mesmo que Deus falou, hein? Que bebida não tem nada a ver? Será que Deus falou que é proibido beber? Nada, é proibido embriagar. Mas lá está escrito que se o irmão que era alcoólatra cair por sua causa, você está no vinagre, tá? Tá no vinagre. Não, isso é minha consciência. Né? Aí ele virou para a mulher e falou assim, não é assim que Deus falou, não. Porque Deus sabe que o dia que você comer, lê lá Gênesis 3, os seus olhos se abrirão e você será como um dele, como ele. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aí te mostra as BMW, os irmãos podres de rico. Aí, ó, tem Jesus, tem grana, aí, ó. E o irmão pobrezinho, que Deus não deixa faltar nada para ele, então ele não vale nada. Então ele não tem Jesus. Porque só tem Jesus quem tem muito dinheiro. É isso mesmo? É isso que a Bíblia ensina? Esse que é o Evangelho de Jesus? É esse? Esse é o Evangelho que está sendo pregado. Essa mentira pelos falsos profetas. Então o diabo passou 171 na Eva. Você está vendo que o poder do império é manipular a palavra, transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade? Verdade, caminho é estreito. Mentira, caminho é largo. Verdade, salvação você perde, tá? Lê Hebreus 6:4, Hebreus capítulo 10, 24 em diante. 1 Tessalonicenses 5:19, mentira. Você foi selado e o selo não vai embora. E por aí vai. Você sabe que o diabo usou a palavra até com Jesus? Sabia, não? Ele usou. Sabe quem sabe mais Bíblia do que você? O diabo sabe. Só que ele deturpa ela, ele manipula ela. Ele virou para Jesus e falou, também está escrito. Lê lá Lucas 4. Está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guarde. Falou o Salmo 91 para Jesus, o diabo falando Bíblia. E você acha que pastor cheio de capeta não fala? Não, engano seu. E às vezes a gente até salva com esses caras, sabe por quê? Porque a palavra funciona. Ele tá cheio de capeta, pregou a palavra às vezes... A palavra funciona. Deus precisa só da palavra dele. E a pessoa escuta a palavra e é salva pelo ser. Mas se ele deturpar a palavra, ele está mandando você para o abismo, na mentira. Né? Então ele usou com Jesus, você acha que não vai usar com você, não? Você é melhor do que Jesus, né? Ah, não, comigo não, pastor. Eu sei Bíblia demais, sabe? Ó, vamos ver a igreja de Éfeso, vamos ver o que Jesus admoesta essa igreja aqui, porque é o que a igreja hoje precisa, a nossa. A nossa que eu falo é a igreja de Cristo. Verso 4. Apocalipse 2:4. O que ele tem contra a igreja? Ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Presta atenção, isso é para nós, ó. Arrepende e volta à prática. Ó, que eu estou chamando você, volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Sabe o que é o candeeiro? Não, né? Zacarias 4, entra no estudo. É o Espírito Santo. Eu tiro o Espírito. Se você não arrepender e não mudar, você vai virar trevas. Sabe o que é a prática da primeira obra? Pastor, é abandonar o amor, é abandonar Jesus. É mesmo. Sabe o que é abandonar Jesus? Ó, falaram para Jesus, Senhor, quando é que o Senhor teve fome, te demos de comer? O Senhor estava nu e te cobrimos. Falou, quando você fizer a um ser humano, você está fazendo para mim. Sabia? Abandonar Jesus é você abandonar o amor pelas pessoas. Como que você diz que ama Deus a quem você não vê? Se você não consegue amar o irmão que você está vendo, que está do seu lado, pedindo socorro para você. Como? Pode estar em você o amor de Deus? Presta atenção nisso. Não ama, lê 1 João, capítulo 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ousa algum de vós ter recurso desse mundo, ver o irmão padecer necessidade, e fechar o coração? Filhinhos, não amemos simplesmente de palavra e de língua,
mas de fato e de atitude. Amor na Bíblia é atitude. Então, eu vou encerrar a live com esse recado. Ó, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Ficou faltando ainda aí, ó. Isso aí ficou faltando, era muito importante. Eu vou ver se em algum outro sábado aí eu termino a apostasia da igreja. Porque essa apostasia aí, ó, vai trazer o anticristo. Só para te dar o gostinho da apostasia, abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a gente encerrar, verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3. Na igreja em Tessalônica, perguntaram ao apóstolo Paulo: Paulo, Jesus está voltando? Ele falou: não está não. Por que não está, Paulo? Nós estamos aqui sendo decapitados pelo Nero, está perseguindo a gente. Ele falou: porque Deus está vendo o amor que vocês têm uns pelos outros. E quando é, Paulo, que Jesus vai voltar? Aí ele responde, 2 Tessalonicenses 2:3. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É o que você está vendo hoje. Já está na apostasia. E o que vai trazer a apostasia? Só você continuar lendo. E seja revelado o homem da iniquidade. Ó, o anticristo. Ele é revelado quando o espírito é apagado na igreja. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho do diabo, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você sabe quem é o santuário de Deus? Não? Você, sua casa e a igreja. Você está achando que ele vai sentar só no santuário lá em Jerusalém, que vai ser construído o terceiro templo? Não. Ele vai estar sentado. Aliás, vai tentar, né? Em nome de Jesus, não vai entrar na sua casa, não. Mas ele vai tentar sentar nos seus filhos, na sua casa e na igreja que você congrega. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Se Deus quiser, em outra oportunidade, a gente fala da apostasia da igreja. Mas uma coisa eu sei. Hoje você é enganado se você quiser, né? Só se você for muito burro para cair na onda do que está acontecendo aí no mundo hoje, dentro do nosso meio, né? Cair nessa conversa fiada.